Nós temos uma coisa muito estranha acontecendo. Nós temos uma reconfiguração bizarra. De um lado, nós temos a equipe do Bolsonaro trazendo novas personalidades, apresentando novas personalidades, enquanto a gente tem ao redor do Brasil um monte de pessoas fazendo protestos pedindo a saída do Bolsonaro. Nós temos pesquisas que mostram uma certa queda na popularidade do Bolsonaro. Mas vamos analisar os últimos eventos. O último evento que a gente teve meio estranho, o último evento meio estranho que nós tivemos foi o Gilmar Mendes, o santo Gilmar Mendes, que salvou o Flávio Bolsonaro de um julgamento que ele teria nessa segunda-feira. Eu queria inclusive dizer, particularmente, eu sou contra a ideia de que um senador seja julgado em instância diferente do STF. O STF colocou, a Constituição Federal colocou aquilo que chamam de foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função, exatamente para um senador ser julgado por alguém que não tem medo dele. Então você pensa o seguinte, você pega um senador, o senador comete um crime numa cidade pequena, ele vai ser julgado pelo juiz daquela cidade pequena. Você acha que o juiz vai ter coragem de condenar aquele senador? Você acha que o Ministério Público de uma cidade pequena vai ter coragem de processar um senador? Então é para isso que existem esses níveis, e também essas hierarquias são importantes, porque um senador, apesar de a gente estar falando do Flávio Bolsonaro, ele ocupa uma hierarquia muito grande dentro da ordem política. Então eu sou totalmente contra a ideia de tirar a competência do STF para julgar o senador, indiferente se o crime aconteceu nesse ou no outro mandato. O que nós estamos falando é do que a pessoa representa. Não estou falando do Flávio Bolsonaro, eu estou falando do que a pessoa representa na sociedade e como é mais fácil, por exemplo, para um Aécio Neves comprar um juiz de primeira instância do que comprar não estou falando, obviamente, do Gilmar Mendes, mas comprar um ministro do STF. Mas, de qualquer maneira, o Gilmar Mendes fez isso de uma forma muito estranha no momento em que o Flávio ia ser julgado, e muitas pessoas que são de competência do STF agora estão sendo julgadas nas instâncias inferiores. Mas para o Flávio Bolsonaro a coisa foi diferente. Então vejam quantas coisas estranhas estão acontecendo ao mesmo tempo em que um grupo pede o impeachment do Bolsonaro. Nós temos o Flávio Bolsonaro, com essa suspensão do processo. Nós temos autoridades importantes aparecendo do lado do Bolsonaro.